Olá, bem-vindo! Você hoje começa uma nova etapa do seu trilho de crescimento, do nosso CCM. Você terminou o Lidere 1, onde você aprendeu o que é ser um discípulo. Vamos dar início hoje ao Lidere 2, que tem por objetivo te conduzir a conhecer os princípios fundamentais de uma vida com Cristo, onde não basta apenas segui-lo, mas também imitá-lo. Bom, nesse momento, eu peço que você pare, ore ao Senhor, para que Ele te conduza, para que não seja apenas o conhecimento bíblico que você venha a ter nesse momento, mas que seja também a verdade do Espírito Santo sobre a sua vida, trazendo transformação e ação, a partir de hoje, na sua vida em discipular pessoas. Nossa primeira aula tem como tema a grande comissão, fazendo discípulos. O Senhor nos convoca a esse chamado. Essa é a foto da minha família. Eu, Gustavo, meu marido e discipulador, Agnes e Laís, nossas filhas. Essa foto, eu gosto bastante dela, porque quem a vê, enxerga o resultado do que o Senhor tem feito. Mas para quem está na foto, retrata exatamente o que o Senhor faz todos os dias, através do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E é por isso que nós não podemos nos limitar a fazer a obra do Senhor, a conduzir, a ser parte desse chamado. Bom, mais um detalhe. Assim como a minha família, esse é o primeiro passo da grande comissão. A sua família é sua responsabilidade. É o primeiro passo da sua grande comissão. Então, não delegue essa missão a outra pessoa. Você é plenamente capaz de conduzir a sua família e discipulá-los até o Senhor. Bom, o alvo. Qual é o nosso alvo? De novo convertido a líder de células. Esse é o nosso alvo. O CCM tem como objetivo conduzir cada um de nós ao conhecimento, à capacitação para nos tornarmos líderes de células, discipuladores. E como nós vamos fazer isso? Através da leitura do livro, através do conhecimento da palavra e através da nossa vida. Assim como nos outros cursos que você já passou, todos os cursos têm um livro base, um livro de suplemento, de conhecimento. E o livro do nosso Lidere 2 é o Cristão Contagiante. Também temos o Transição. O Cristão Contagiante foi escrito por Bill Harley, enquanto o Transição, o passo a passo para o modelo de célula, foi escrito pelo pastor Wagner Carvalho. Então, eu te desafio a ler os livros, se comprometer com o conhecimento, sim, mas principalmente com o que ele tem para a sua vida. Então, vamos começar a nossa aula efetivamente. Falamos que no Lidere 1, nós aprendemos a ser discípulos. Enquanto que agora, no Lidere 2, vamos aprender o que Jesus quer de nós. Temos uma nova vida em Cristo, mas isso não é o suficiente. Cristo deseja que tenhamos vida contagiante. Esse é o objetivo do Lidere 2. O Lidere 2 vai te levar a ter uma vida contagiante. Mas por que ter uma vida contagiante? 2 Pedro 3:9 diz assim, vamos ler? Que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É assim que Deus quer que façamos. Que ninguém pereça, que ninguém fique, que todos nós cheguemos ao arrependimento. Ainda, através de Jesus, em João 12:24, diz assim o Senhor: se o grão, abra sua Bíblia, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
Jesus é o próprio grão aqui na palavra, o grão de trigo que caiu na terra. Ele morreu e por isso deu muito fruto. Essa foi a razão principal da vida de Jesus. Ele veio ao mundo para que você e eu, através da sua morte, pudéssemos receber a vida de Deus. Mas será que esse presente é só para nós dois? Para mim e para você? Não. Eu gostaria que você abrisse agora, nesse momento, em Mateus 20, capítulo 20, versículos 18 a 20. E Jesus nos deu 2 ordens. Vamos lá? Eu já coloquei meu texto aqui e diz assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse texto será a base de todas as aulas do nosso curso Lidere 2. E por que Jesus disse: ide, vá e faça discípulos? Essa é a nossa versão no português. Ele nos dá 2 ordens: ir e fazer. Só que no original, no grego, não tem o ir. E o que tem de diferente? Está intrínseco, não está claro, né? Não está no imperativo, mas não tem como fazer sem ir. Ele quer dizer exatamente para mim e para você, que não é um pastor, não é um missionário, não é algo capacitado com teologia que tem o grande chamado, que está chamado à grande comissão. Ele está dizendo que nós podemos fazer discípulos, eu e você, em todos os lugares. Nós precisamos ir ao nosso vizinho, nós precisamos ir à padaria, nós precisamos ir aos amigos da escola, nós precisamos ir aos colegas de trabalho, porque esta é a nossa grande comissão. Esse é o nosso chamado. Então, tiremos da nossa cabeça, a partir de agora, que o chamado é direcionado somente para pessoas intelectualizadas, né, pessoas comissionadas, pessoas ungidas. Não, o Senhor nos deu isso a todos nós. Ide e fazei discípulos. Bom, e o que é mais interessante desse texto? Ide e fazei discípulos. Mas vocês sabem o que é um discípulo? Aqui nós temos a Williana, a Vanessa e a Rayane. Queria que vocês dissessem para mim a definição de discípulo para vocês. Eu entendo discípulo, aquela pessoa que está sendo cuidada por alguém. É uma pessoa que pode se tornar ensinável, é uma pessoa que vai acompanhar e que vai aprender com você a partir do seu exemplo e daquilo que você declarar para ela que é bom para a vida dela. Então, discípulo é uma pessoa ensinável. Sim? Vanessa? Também concordo com Eliana, mas discípulo também, para mim, tem a ver com... Jesus não conseguiria fazer a obra sozinho, né? Ele precisava de discípulos, de pessoas disponíveis, né, a proclamar o Evangelho, a fazer o nome dele conhecido, né? Então, discípulo para mim é ser servo, é se tornar parecido com Jesus, é ser aquele que vai ser instrumento dele para que, da mesma forma, eu fico imaginando esses discípulos que caminharam com ele, né? Palpavelmente, né? Como que deve ter sido maravilhoso. Mas nós somos discípulos também, porque o Espírito Santo habita na gente. Então, a mesma obra que eles fizeram, ou ainda maior, nós vamos fazer também, né? Quando a gente se colocar disponível a seguir os passos de Jesus, a falar dele, proclamar o nome dele, enfim. Perfeito. Isso. Então, ensinável, disponível. Rayane, tem algo a acrescentar sobre o que é discípulo? Bom, para mim, ser discípulo, eu vejo muito como se a minha vida fosse como um espelho, né? Que eu precisasse refletir para outras pessoas. É como se elas fossem
vissem a minha vida, né, e isso refletisse em algo para elas, e elas tomassem isso como algum exemplo bom, alguma coisa a ser aprendida. Eu acredito que seja isso. Eu tento olhar para Cristo dessa forma, como se Cristo fosse o meu espelho, e eu, ao olhar, né, eu quisesse que a minha vida fosse refletida através de tudo aquilo que Ele me ensina, de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele representa, tanto para mim quanto para outras pessoas também. Perfeito. As 3 estão nota 10. Discípulo discípulo de Jesus é justamente a junção do que as 3 falaram. Discípulo, simplesmente no dicionário, é o pupilo, é o aluno, é o aprendiz, né? A pessoa que está disponível, ensinável, né? Nem todos estão disponíveis a aprender, a construir novos conceitos, a refazer conceitos antigos. Bom, então, esse é o conceito de discípulo. E discipular? Muitas vezes, nós achamos que discipular está ligado a castigar. Não sei se você já viu algum exemplo, a pessoa falando, vou discipular esse menino, né, como no sentido de castigo. Mas não, discipular é ensinar. E aí me diga, você está sendo um bom discipulador? Você está ensinando ou você está castigando? A gente precisa ter em mente exatamente o que significa disciplinar. E fazer discípulos? Fazer discípulos, eu vou pegar o que vocês falaram. Fazer discípulos é exatamente imitar a Cristo, passar aquilo que exatamente você está recebendo do Senhor. Vou fazer discípulos, eu vou conduzir alguém, vou conduzir o meu discípulo, né? Na verdade, eu vou conduzi-lo a conhecer mais a Cristo. Aí vou fazê-lo entender o amor de Deus por ele e, principalmente, para que ele vivencie a palavra do Senhor, que é sempre viva, né? Então, Jesus, quando esteve conosco, quando esteve ali com seus discípulos, ele ensinou, ele demonstrou através de exemplos, ele fez tantas parábolas para que a gente aprendesse da forma mais simples, né? De uma forma bem contextualizada ao tempo daquelas pessoas, à cultura daquelas pessoas, daqueles discípulos, para que eles entendessem realmente como viver com ele. Bom, e aqui em Mateus tivemos as 2 ordens. Vão, indo, façam discípulos, certo? Então, fazer discípulos, como vocês falaram, a gente já aprendeu o que é discípulo, o que é discipular e o que fazer discípulo. Mas aí eu tenho uma dúvida. Como? Deus não dá a ordem sem dizer como fazer. E isso é muito interessante, porque muitas vezes recebemos ordens no nosso dia a dia, mesmo que não saibamos como executar algo novo que está chegando até a gente. Olha, faça um bolo, faça um trabalho assim, faça um texto. Muitas vezes não dizem para a gente exatamente o resultado que se pretende. Então, você pode fazer um bolo de chocolate, a outra pode fazer um bolo de cenoura, a outra pode fazer um bolo salgado, e efetivamente o resultado não será alcançado. E Jesus não faz assim. Jesus diz exatamente como fazer. Só que esse como fazer tem a ver com, lá no texto de Mateus, com indo, que é o evangelizando, o batizando, consolidando, e o ensinando a obedecer, que é o discipulando. Ele diz como fazer, mas nós vamos aprender nas próximas aulas cada um dos princípios de como fazer o discípulo, tá certo? De como ensinar. Enfim, o próximo passo aqui, a que se refere o indo? Ao evangelizando. Nesse primeiro momento, nós vamos conduzir a pessoa ao arrependimento. No segundo momento, vamos levá-la efetivamente ao batismo, que é o sinal da sua conversão.
E ensinando a obedecer, o discipulando, né, o terceiro passo é onde a pessoa vai consolidar, vai praticar o evangelho, ela vai viver tudo aquilo que ela tem na sua nova vida em Cristo, tá certo? Então, mas antes, como eu falei, essas aulas esses 3 tópicos aqui, nossos 3 princípios, nós vamos discorrer nas próximas aulas, mas antes de saber como fazer cada um deles, é preciso saber o porquê fazer. E vem a visão de Deus. Isso é muito interessante, porque a visão de Deus demonstra que o evangelizar, o consolidar, né, através do batismo, e o ensinar a obedecer, ele precisa ser motivado, e essa motivação precisa ter paixão, precisa ter amor. Por isso a sua vida precisa ser contagiante. É muito mais do que falar. É muito mais do que dizer para alguém o que fazer. É verdadeiramente a pessoa ver em você as marcas de Cristo, ver em você as transformações que Cristo tem feito no seu caráter. Não tenha medo de demonstrar para o seu discípulo o quanto você aprendeu, o quanto você foi transformado por Cristo e o quanto Ele ainda faz na sua vida, porque Ele não para de fazer, tá bom? Então, a visão. Quadro do futuro que desperta paixão. Essa é a definição de Bill Haley, inclusive ele traz isso no seu livro. A definição de Bill Hybels, é um quadro do futuro que desperta paixão. A ordem de Jesus para fazermos discípulos é motivada por essa visão. Deus tem uma visão, por isso Jesus deu aos discípulos a missão de fazer outros discípulos. Ainda que não vejamos, ainda que não esteja concreto diante dos nossos olhos, precisamos nos apropriar do resultado que Deus espera, porque Ele espera que cada um de nós estejamos com Ele, uma grande multidão esteja com Ele na eternidade. Vamos ver? Diante desse quadro, nós podemos chegar à seguinte conclusão. O amor de Deus, a sua paixão, ela vai nos contagiar a levar pessoas às seguintes etapas. Faça discípulos, é a ordem, indo, batizando e ensinando a obedecer. Cada uma das ordens tem etapas. O ir, como eu falei, é o arrependimento, é o evangelismo, levar a pessoa ao arrependimento, fazê-la com que ela realmente queira o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador e levá-lo a essa decisão. Mas precisamos chegar ao resultado. Cada uma das ordens precisa ter um resultado. Nós precisamos ser intencionais com cada um que chega à nossa célula. Cada um vai chegar num momento diferente. Uns precisando de evangelismo, outros na fase da consolidação e batismo. E nessa consolidação, o que é interessante é consolidar significa fortalecer. É fortalecer a decisão de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador, de ter se arrependido dos seus pecados e não querer mais viver com eles. Então, a gente consolida, fortalece essa decisão no batismo e leva justamente essa pessoa a demonstrar no seu primeiro ato público esta decisão. Isso é batismo. Nos relacionamos com a pessoa, fortalecemos e levamos ao ato público. Qual o resultado? Ela se torna membro de uma igreja. Na verdade, ela se une a uma igreja para poder seguir o propósito, o grande chamado. E o terceiro passo, ensinando a obedecer, que é o discipulado. Terceira ordem, ensinando a obedecer, que é o discipulado. Quais são os passos? Justamente o discipular, como nós falamos aqui, né? Vocês falaram brilhantemente sobre a questão de levar a pessoa a entender, através da sua vida, o amor de Cristo, a querer que ela tenha uma vida realmente nos padrões que Cristo
trouxe para nós, que o Senhor moldou, né, que o Senhor tem como visão. E o que é interessante, me fez pensar nesse discipulado. Vocês vão até achar, acho que engraçado, mas eu pensei numa vassoura. Por que numa vassoura? Porque a vassoura, ela junta, ela limpa, ela até faz a gente alcançar lugares, não é a função principal dela, mas ela faz a gente recolher coisas ruins. Um discipulado faz isso. A gente conduz pessoas através da verdade, que é a Bíblia, a recolher aquilo que ainda está ruim na vida dela, que tem de ruim na sua vida. E ela consegue recolher e retirar aquilo. Mas a vassoura também, ela acaba achando preciosidades escondidas, que a gente achou muitas vezes que já estivessem até perdidas na nossa casa. Então, o discipulado faz a pessoa entender que ela é importante, que ela tem valor, que ela tem talentos e dons que Deus criou especificamente para ela. Olha a importância do discipulado. Então, esse discipulado, quando ele é feito de uma forma bem direcionada, nós geramos treinamento, geramos o envio e a liderança de uma célula. Ser líder de célula não quer dizer que você está totalmente preparado, que você já está pronto. Ser líder de célula quer dizer que você já pode transportar, transbordar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Você já consegue contagiar outras pessoas, assim como um dia você foi contagiado pela vida de dedicação ao Senhor de alguém, do seu discipulador. Então é isso que espera o Senhor. Na visão, siga o mestre. Tenho certeza que você um dia já brincou de siga o mestre. Tem tempo. Mas se não brincou, siga o mestre acontece da seguinte forma. Uma pessoa sai da sala e a gente combina aqui. Não vou fazer isso com vocês agora não, tá, meninas? Mas a gente combina aqui que uma será o mestre. E ela começa a mexer nos cabelos, ela começa a mexer nos olhos, ela começa a fazer alguns atos que os outros começam a repetir. Então, quando aquela outra pessoa retorna à sala, ela tem que descobrir quem é o mestre. Vejam só, será que você hoje, a sua vida hoje, alguém conseguiria identificar o mestre Jesus? Os seus atos, a sua forma de agir, de pensar, será que efetivamente, se chegasse um estranho, um desconhecido, ou até mesmo aquele que vive pertinho de você, será que ele conseguiria identificar as ações de Jesus através da sua vida? Gostaria que você refletisse. Bem, o discípulo é aquele que segue o mestre. Vou seguir aqui. Mas o que Deus tem em seu coração e que ainda não foi concretizado? Quando somos discípulos, já entendemos o valor do seguir a Cristo. Já entendemos que a nossa vida não pode ser um copo de água parada ou um copo vazio. Nós precisamos transbordar desse amor, nós precisamos transbordar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Precisamos ter uma vida contagiante. E na visão de Deus, Ele tem algo muito bem delineado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 7:9. Veja só. A visão de Deus foi bem clara. Ele vê grande multidão de vestes brancas diante do Cordeiro. Apocalipse 7:9 diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Na mente de Deus, a visão a ser alcançada é uma multidão incontável.
Diante de Deus não tem acepção de pessoas. Todos dentro da visão de Deus estarão lá, junto dele, exatamente aqui como foi falado por João. Bom, esse quadro do futuro tem que despertar paixão no seu coração e tem o efeito de agir ao longo da história de modo a ser concretizado. Você não pode ficar diante desse conhecimento, da visão de Deus para a sua vida. Você é ferramenta para que isso seja alcançado. Não fique fora disso. Não fique como espectador. Não fique como aquele que está vendo as maravilhas de Deus acontecer. Esteja também. Se envolva e, mais do que se envolver, se comprometa em realizar a grande comissão. Nossa tarefa é fazer com que outras pessoas sigam o Mestre. Se amanhã terá uma grande multidão de vestes brancas, hoje, como estamos? Hoje há uma grande multidão de ovelhas sem pastor. Se essa é a visão do futuro de Deus, o futuro de Deus que Deus tem para nós, essa é a visão dele, como acabamos de falar, como estamos hoje. O nosso quadro do futuro precisa ter paixão para alcançar as grandes multidões, mesmo que a situação de hoje, o panorama de hoje, não seja dos mais favoráveis. Ao dar a chamada da grande comissão, Jesus esperava que os seus discípulos, movidos por essa mesma paixão, contribuíssem com Deus para a concretização da visão. Mas não foi bem assim. Afinal, a visão do futuro não corresponde à do presente. Se amanhã haverá a multidão de vestes brancas, hoje há uma grande multidão, como foi falado, de ovelhas sem pastor. Então, qual é o nosso desafio? Passou. Transformar a grande multidão de ovelhas sem pastor em rebanho de Jesus. E vamos então começar uma história, vamos falar aqui de uma história muito conhecida por todos. É um texto longo, mas é um texto muito rico sobre como realizar essa grande comissão. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30 ao 44. Vamos falar da primeira multiplicação dos pães? Vou abrir minha Bíblia, eu espero que você abra a sua aí. A primeira multiplicação dos pães, ela se inicia no versículo 30 do capítulo 6. E ela, na verdade, se inicia não pensando já numa multiplicação de pães, não pensando no milagre, mas, na verdade, era uma reunião dos discípulos com Jesus, onde cada dois tinha ido para cidades vizinhas para pregar o arrependimento, para curar enfermos, para ungir doentes e para expulsar demônios. Então, nesse momento, todos se reúnem a Jesus, se encontram com Jesus, para prestar um relatório do que tinham feito, as grandes maravilhas que tinham feito. E olha o que aconteceu. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha sido feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Então Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Versículos 30 e 31. Nesse momento, o que está acontecendo? Muito das maravilhas, muito da maravilha de Jesus já tinha sido propagado pelos seus discípulos. As pessoas estavam vendo as curas, então elas começaram a seguir os discípulos para se encontrar também com Jesus. Estavam todos muito cansados. Jesus, vendo aquilo, falou para os seus discípulos: vamos para um lugar para descansarmos. Mas olha o que aconteceu. As pessoas seguiram, eles pegaram um barco e as pessoas seguiram a Jesus correndo pela margem, a ponto de chegarem ao porto, aquele local, antes mesmo do barco atracar. Vamos ver a partir do versículo 32?
Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Saiu do barco e viu uma grande multidão. Teve compaixão deles. Enfim, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu vou parar aqui, nesse momento, no versículo 34. O que ocorre aqui? Marcos relata a pressão das multidões. Ele relata isso, inclusive, em outras passagens. Né? Ele relata isso no capítulo 3, mais à frente no capítulo 6, no 7 e no 9. Vejam só. Vou pedir às minhas ajudantes aqui. Se você fosse Jesus, diante desse cenário, eu gostaria que você também fosse muito verdadeiro na sua resposta. Líder de célula. Se você fosse Jesus, qual seria a sua reação ao ver aquela grande multidão? Qual foi, de fato, a reação de Jesus? Pense você. Qual seria a sua reação se estivesse naquele momento? Eu acho que no primeiro momento eu ia querer sair correndo. Sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que no primeiro momento, depois, né, parar, refletir e ver. Mas eu acho que daria um medo, assim, sei lá. Eu também eu ia querer fugir também. Mas, como a gente é discípulo de Jesus, quer ser parecido com Jesus, eu acho que assim como ele, meu coração ia se encher de misericórdia e ia falar para aquele povo, né, do amor de Jesus, porque aquele povo, se o povo estava sedento, indo atrás dele, né, é porque eles queriam o quê? Eles queriam receber uma palavra, uma direção. Então, tinham muitos ali que ainda não conheciam Jesus, né? Tinham muitos ali que não nunca nem tinham ouvido falar, eu creio, né, de Jesus, do quão milagroso ele é, quantos milagres ele fez, enfim. Eu acho que eu teria compaixão. E a segunda pergunta, né, qual foi a reação de Jesus? É exatamente isso, né? Ele teve compaixão daquelas pessoas, ele quis cuidar, né? Vou apertar mais um pouquinho. Você, enquanto líder de célula, cansada como um discípulo, já teve a sua célula, já ministrou, já ouviu, já orou, já intercedeu, já auxiliou. E mesmo assim, pessoas começam a correr para saber mais de Jesus. No seu dia a dia, você trabalha, você estuda, você tem filhos, cuida de casa. Então, eu acho que, falar de mim, a minha experiência como líder, né? Eu acho que, diante do que você falou agora, do cansaço, dos meus afazeres, é sempre bom a gente mostrar para o liderado, né, para os nossos discípulos, que a gente também é gente, né? Que nós temos limites também. Então, eu vou verificar, é algo que pode esperar? É algo que, se de repente a pessoa... Eu falo muito isso, olha só, você já falou com Jesus antes de falar comigo? Né? Porque, às vezes, o que o Senhor quer é que o liderado, ele mesmo tenha a experiência dele com o Senhor, com o Espírito Santo. Porque a gente, às vezes, se sente muito sobrecarregado como líder. Estou falando de mim, tá, gente? É a minha experiência. Eu já me senti muito sobrecarregada porque eu achava que dependia de mim. Porque eu sempre ouvia muito assim, não, você precisa orar por mim agora. Você precisa me ouvir agora, porque se você não me ouvir agora, eu vou acabar caindo, vou acabar pecando. Eu falei, não, peraí, eu também peco, eu também erro, né? E o único que vai estar disponível 24 horas para mim, para você, para os nossos liderados, é o Senhor Jesus. Então, a gente precisa pôr limite, porque vai ter dia também que eu vou acordar, igual numa situação dessa, eu vou acordar exausta. Eu não vou querer ver ninguém. Mal vou querer ver quem mora comigo. Né? Então, acho que a gente tem que pôr, meu irmão, minha irmã, é urgente? Dá para esperar? Dá. Então, vai orar, que eu vou orar aqui também. Quando tiver um tempinho, eu ligo, a gente conversa, marca o encontro, mas que isso, eu acho que a gente precisa respeitar o nosso limite como ser humano.
né? Porque, como você falou, já foi liberado algo na célula, já foi orado, já foi conversado. E a gente, às vezes, passando, se posicionando assim... vou contar uma experiência de semana passada. Posso contar rapidinho? Pode. Uma liderada minha, ela mesma, ela estava mal, muito mal. E ela falou assim, eu vou ligar para... Começou a gravar um áudio para mim muito bravo, desabafando. Aí, na hora, o Espírito Santo falou com ela. Por que você não fala comigo primeiro antes de falar com sua líder? Sabe? Isso ela me contando. E ela falou que começou a gravar um áudio para o Senhor, desabafando, falando, e ela depois viu que não teve mais necessidade de falar comigo. E é o que eu falei com ela. É lógico que a gente, como líder, como discipulador, a gente vai estar ali para ajudar, para orar, mas tem situações em que a experiência vai ser do liderado com o Senhor. Ele precisa ter, até para ele chegar nesse lugar, de liderar, de discipular outros, né? Então, eu acho que a gente precisa, resumindo, colocar alguns limites, porque a gente também tem nossas demandas, né? Exatamente. Acontece, a gente precisa dar limites, porque nós somos humanos, como vocês colocaram muito bem, né? Nós temos nossas limitações também, nós temos nosso tempo, nossos afazeres, mas a palavra-chave é a compaixão. A compaixão, ela nos traz o respirar mais um pouquinho, porque eu sei que mesmo quando a gente dá limite para alguém, a gente não está eliminando a pessoa dali. Pelo contrário, a gente parou para pensar, a gente já até orou por aquela pessoa, nós estamos, na verdade, conduzindo-a a ter as suas próprias experiências. E isso é gratificante. E quando eu me converti, e eu trago uma frase de um livro que, assim que eu me converti, eu li esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então, eu sempre... Isso me ajudou tanto no meu momento de conversão e de transformação de vida, mas eu trago essa frase até hoje para a minha vida. Porque muitas vezes eu sou precipitada, muitas vezes eu não tenho momento, tenho muitas tarefas também, e me vejo limitada em ajudar, e aí eu paro, falo, olha, fulano, nesse momento, agora eu não posso falar com você. Talvez se fosse a outra Thaís, deixaria a mensagem ali, mas a compaixão, ela nos move. A compaixão, ela fala assim, fulana, nesse momento eu não posso falar com você, posso te ligar tal hora? E aí eu vejo que é justamente ali, naquela frase de WhatsApp que eu mandei, eu vejo exatamente a atuação do Espírito Santo na minha vida. Porque eu sei que é essa compaixão que nos move a continuar a grande comissão. Bom, aí vimos até o versículo 34, que a multidão, apesar dos discípulos estarem cansados, a multidão não os poupou, né? Qual a reação dos discípulos à grande multidão, gente? Vou falar para vocês. Posso? Vou falar para você, que eu sei que a sua reação muitas vezes é assim também. Olha, já era tarde, lá no versículo 35. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Queridos, quantas vezes nós falamos que o problema não é nosso? Isso não me cabe. Não sei tratar desse problema. Mas Jesus nos diz: deem-lhes vocês o que comer. Nós somos as ferramentas, nós somos, na verdade, o meio do milagre chegar a essas pessoas. Não podemos deixar isso passar diante de nós. Vejam só, qual o conflito existente entre Jesus e os discípulos nesse momento? Eu acho interessante que a fala dos discípulos
se a gente pensar direitinho, foi uma fala bem coerente com a situação. Mas eles eram os discípulos, e os discípulos eram aqueles que eram aprendizes. E eles demonstraram naquele momento que eles não estavam aprendendo, assim, não estavam seguindo muito bem a cartilha, né? E aí Jesus chama a atenção deles e diz que tudo foi feito muito planejado por Deus, porque era aquilo que os discípulos estavam precisando aprender naquele momento. E ele foi muito incisivo, vai e faz. Né? Isso é muito... E essa é uma palavra para a gente hoje, porque eu penso que a gente, enquanto líder, o nosso coração ele também precisa ser guardado, porque senão a gente também não tem condição de ajudar. Por isso a gente tem que estar sempre buscando em Deus esse preparo e sabedoria nele para saber o momento de agir. Às vezes a gente, no ímpeto, vai ajudar e lá na frente a gente vai descobrir que não era aquele momento e não era aquele tipo de ajuda. E o contrário também, ao invés da gente ir e ajudar e levar a palavra, a gente não faz. Mas se a gente busca, né, em Deus a resposta, o que fazer naquele momento, eu sempre falo uma coisa para as minhas filhas, Lília e Luísa, eu falo assim para elas: quando alguém se dirigir a vocês para perguntar alguma coisa ou falar algo, nunca responda na hora. Você sempre fala assim: eu vou orar sobre isso. Eu sempre falo isso para elas. Eu acho que, né, dá certo, sim, porque você responde no ímpeto, às vezes, né? Você consegue refletir sobre aquilo que você vai fazer. Mesmo que seja aquilo que a pessoa quer ouvir, mas talvez não seja aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. Verdade. Mas ali, os discípulos, a indagação dos discípulos era legítima, né? Eles estavam cansados. Mas vejam só, a lente dos nossos olhos. Enquanto Jesus via pessoas necessitadas, pessoas angustiadas, pessoas que precisavam dele, os discípulos estavam vendo problemas. Como estão os ciscos nos nossos olhos, as travas que têm nos impedido de verdadeiramente servir a Cristo. Nós precisamos... Os discípulos não estavam errados nas suas colocações, eles estavam cansados. E o mais interessante vem a seguir. O coração deles estava preocupado com coisas deste mundo. Eles seguiam a Cristo, juntinhos, mas o coração ainda estava somente com os tesouros desse mundo. Vejam só o que acontece em seguida. No versículo 37, ele, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Cada um não pode prover o seu próprio sustento? Foi mais ou menos isso que eles quiseram passar, né? O que ocorre? 200 denários na época significava mais ou menos 200 dias de trabalho. Imagina aqui no Brasil, você, funcionário, se você pegar os dias que efetivamente são de trabalho, né, nós temos aí 22 dias por mês, mais ou menos, 20 a 24 dias por mês efetivos de trabalho, tirando descanso, feriado, né? Pensa que pelo menos 10 meses do mês, 10 meses do ano, você dispensaria para doar, né? Você estaria doando os seus 10 meses de trabalho para alimentar aquela multidão. Você estaria disposto a esse sacrifício? Bom, vejam o que aconteceu. 38. Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Então, o que nós temos para frente são as missões que Jesus nos dá. E vamos chegar a essas missões, mas antes disso, quero fazer mais uma pergunta para vocês, que não está aqui. Quais as lições
podemos aprender através da passagem da primeira multiplicação dos pães em relação ao chamado para fazermos discípulos? A primeira que veio ao meu coração agora é que se os discípulos, se eles... me enrolei. A gente, quando é discípulo, a gente se torna parecido com o nosso discipulador, né? Nós somos discípulos de Jesus e a gente quer cada dia mais ser mais parecidos com Ele. Mas, se eles não tivessem a visão que Jesus teve e a obediência, o milagre não teria acontecido, eles não experimentariam o milagre. A gente tem que ser obediente como discípulo, porque, como você mesmo falou, eles queriam o quê? Descansar, acharam um absurdo que eles teriam que gastar para comprar pães para alimentar a multidão, mas Jesus falou, não, deem vocês o que eles precisam comer. Então, quando a gente, é porque eu estou falando isso porque eu oro muito para que o meu olhar seja o olhar de Jesus, para as pessoas, para algum problema que eu precise resolver, como você falou. Eu sempre faço essa pergunta quando eu não sei o que fazer. O que faria Jesus no meu lugar? Porque se o olhar dos discípulos continuasse sendo deles, se eles não tivessem sido os obedientes, não haveria multiplicação. Isso. Aquela multidão não experimentaria do milagre. E, às vezes, nós, como discípulos, cheios do Espírito Santo, buscando, se a gente não se firmar nisso, não querer cada dia mais ser parecido com Jesus, a gente vai deixar de desfrutar milagres. Se o nosso olhar não for o de Jesus e não formos obedientes, porque o Espírito Santo fala, né? Faz isso. A gente vai deixar de desfrutar o sobrenatural, o milagre, a transformação, né? A mudança na sua vida e a partir da sua vida a mudança no outro. Então, a maior lição que eu tiro é essa. A obediência. A obediência para desfrutar do milagre. A obediência é uma lição. A confiança também é uma lição. E o que você falou é muito interessante, porque a gente só obedece verdadeiramente em quem a gente confia. Eu não estou falando que você cumpra, eu não estou falando de cumprir ordens, eu estou falando de obedecer. Porque quem cumpre ordens pode, muitas vezes, quando não está sendo visto por ninguém, não fazer. Agora, quando a gente obedece, a gente toma para si aquela causa. A gente toma para si, eu tomo para mim, você deve tomar para você aquela situação. Então, eu obedeço porque eu acredito. Eu obedeço porque aquilo faz sentido na minha vida. Eu obedeço porque eu confio. E por mais que eu não goste do que ele me diz, como os discípulos aqui não gostaram, muitas vezes nós não gostamos do que o Espírito Santo nos diz. Mas nós sabemos que o que ele nos diz é o melhor. E que eu peço que você possa, cada dia, estar se colocando mais disponível a obedecer. Né? E obedecer significa confiar menos em si, ou seja, matar mais a si mesmo, as suas vontades, para confiar naquele que te criou e naquele que te ama, o nosso Senhor. Bom, então essas são as lições. E eu queria que você, na sua casa, escrevesse quais as lições você tira desse texto, porque eu acho ele muito autêntico, ele é muito verdadeiro. Os discípulos podiam apenas ter deixado acontecer, mas não, eles se colocaram. E as pessoas precisam se colocar, você precisa colocar sua opinião com amor e para a pessoa certa. Não adianta sair colocando a sua opinião também para pessoas que não vão te dar a resposta certa. Aqui, os discípulos colocaram se posicionaram diante exclusivamente daquele que poderia resolver o problema, em Jesus. Amém? Então, vamos para 5 missões que esse texto ainda nos traz. A primeira, rapidinho, a primeira delas, essa missão requer compaixão. Como nós vimos, se não for a compaixão de Jesus inserida em nós, nós não caminhamos em discipular ninguém. Nós vamos apenas olhar para o nosso umbigo e nós vamos nos contentar com a vida que Cristo nos deu, com tudo de exorbitante que Ele faz por nós. Mas a gente não vai conseguir olhar a felicidade do nosso vizinho, a gente não vai conseguir olhar para a felicidade de um parente, de um amigo, né, em ter o mesmo que nós temos, que é a salvação
e a alegria de viver com Cristo, a liberdade, né? Nós temos essa paz que excede todo entendimento, a alegria que mesmo em momentos de dificuldades não faz com que a gente caia e fique, né? E mesmo quando estamos fracos, nós sabemos em quem podemos nos firmar. Bom, então a missão requer compaixão. Compaixão. Isso motivou Jesus a ministrar sobre aquelas pessoas. A segunda missão requer responsabilidade. Meu irmão, ser líder de célula quer dizer que você está assumindo mais uma responsabilidade. Então você vai dizer assim: então não serei líder de célula. Sinto em te dizer, a responsabilidade é para todos. Nós vimos lá no início da aula, né, que o ir e fazer discípulos é para todos. Então não tem para onde correr. Nós precisamos exercer essa responsabilidade. Vejam só, lá no versículo 37, ainda diz assim: dê-lhes vocês algo para comer. O cumprimento da missão requer um senso de responsabilidade. Contudo, vamos lá. Aqui. Devemos assumir a responsabilidade de ministrar às pessoas que estão ao nosso redor, não esperando que outros façam por nós. Não delegue a sua casa, como eu falei também lá no início. Não delegue os seus. E o que é interessante é que, às vezes, a gente acha que é tão difícil a gente discipular os nossos, né, quem está próximo de nós. Mas você já se perguntou, por que você acha tão difícil? Será que ele precisa ver mais de Jesus na sua vida? Não estou dizendo que você não tenha Jesus na sua vida, ou que você não imite, que você não siga Jesus fielmente. Mas nós precisamos demonstrar. E justamente aqueles que estão mais próximos de nós, eles nos conhecem nos melhores e nos piores momentos, né? Então a gente precisa ter também esse cuidado de demonstrar mais para eles daquilo que transborda em nós, daquele que transborda em nós. A missão é para todos e não para poucos. A missão requer sacrifício. Nós vimos aqui que Jesus cansado, os discípulos cansados, mesmo assim, Jesus continuou, Jesus atendeu aquelas pessoas. Era lícito reclamar o cansaço, né? Os discípulos reclamarem o cansaço. Assim, de boa vontade e por amor a vocês, até lá em Coríntios eu vou passar para vocês já. Antes disso, desculpem. A urgência da missão. Essa é a frase que eu queria colocar antes de nós falarmos de 2 Coríntios. Quando a gente fala em sacrifício, tem a urgência. Vocês falaram no momento, olha, urgente, eu atendo. Se for urgente, eu deixo o que eu estou fazendo e vou até a pessoa. Se for urgente, então nós precisamos ter um senso de urgência. Pessoas estão indo para o inferno todos os dias. E a visão de Deus é que a grande multidão esteja com Ele na eternidade. Paulo, em 2 Coríntios, diz assim. Assim, 2 Coríntios 12, 15. Está no seu texto aí da apostila. Assim, de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Ele também escreveu a Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Não podemos nos cansar, não podemos desistir. Sabe aquele discípulo que vai à célula quando quer, que te procura quando erra, você o ajuda a entender aonde ele está errando e onde precisa de conserto e como consertar, mas ele repete os mesmos erros, mas ele volta a você. Não feche a porta para ele, não desista dele, se sacrifique por ele.
Ele merece o seu sacrifício. Vamos para a próxima missão, nossa quarta missão. A missão, ela requer também estratégia. Nós vimos que temos a missão da compaixão, da responsabilidade, do sacrifício, da estratégia. Jesus multiplicou os pães nesse texto, e eu vou falar para vocês. Mas não foi de qualquer forma. Veja como acontece. Lá no 38 ele falou, perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Eu vou parar exatamente aqui, em 41. Vejam que não foi de qualquer forma. O texto de Marcos, ele não fala como chegaram, como os discípulos viram, acharam os 5 pães e os 2 peixes. Mas, lá em João, ele relata bem isso, né? Em João ele diz que foi um menino, um rapaz, que tinha uma sacola com 5 pães e 2 peixinhos. E 2 peixes, não 2 peixinhos, né? Bom, uma estratégia maior de sucesso atualmente ao longo da história é o nosso sistema de células, o nosso sistema de pequenos grupos. Nós estamos num momento onde Deus deu essa estratégia à sua igreja justamente para que grupos de 50, grupos de 100, mais e mais pessoas sejam alcançadas, não por uma estrutura, não por uma denominação, um nome de igreja, mas por cada um de nós, a própria igreja do Deus vivo. Entenda que você é a própria igreja. Você é a expressão, é em você que as pessoas vão chegar e vão reconhecer Jesus. Então, tenha uma estratégia. Siga a estratégia que, nesse momento, a sua igreja ela está desenvolvendo. O sistema de células hoje é o sistema que mais consegue alcançar a multidão, que mais consegue alcançar ao grande chamado. E aqui, através de células espalhadas pelas cidades, muitas igrejas ao redor do mundo têm multiplicado e distribuído o evangelho a milhões de pessoas, fazendo com que o que pastores sozinhos não fariam. Vanessa falou lá no início quem é o discípulo, e Vanessa foi Rayane que disse assim, para ajudar, discípulo é aquele que ajuda a Jesus. E é exatamente isso. Imagine só quantas pessoas seriam alcançadas pelo poder de Deus se não estivéssemos como discípulos de Jesus. Se deixássemos a cargo somente do pastor, do missionário, né, de um ministro de cântico, de louvor. Então, esse é o nosso chamado. Agora, por fim, toda missão tem uma recompensa. Você consegue olhar para as pessoas que hoje você discipula, por mais trabalho que elas deem, olhe para elas, pense nelas agora e veja a recompensa por cada minuto dedicado, por cada oração, por cada vez que você não desistiu dessa pessoa. Você consegue contemplar a recompensa? Se disporam a servir a multidão, encontrando 5 pães e 2 peixes, distribuindo os pães multiplicados e recolhendo os pedaços que haviam sobrado. Então, voltando ao texto, né, após os discípulos entenderem que deveriam, então, recolher aqueles pães, o Senhor os multiplicou. Depois ele compartilhou os pães com toda aquela multidão, que eram mais de 10.000 pessoas. Mesmo assim, ao final, o que sobrou? Sobraram 12 cestos de pães. E a palavra diz exatamente assim, todos comeram, versículo 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram
12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, mas ao todo nós sabemos que tem mais de 10.000 pessoas. Em 1 Coríntios 3, de 8 a 14, vou ler só um trechinho do 3:8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu trabalho. O que se construiu permanece. Esse receberá recompensa. Então, meu irmão, todo trabalho que você acha que está tendo será recompensado. Fazer a obra do Senhor é nossa missão. Aceite, é mais leve, é mais alegre. Você vai conhecer mais de Deus. Não relute contra o seu chamado. Faça o que Deus tem para a sua vida. Cumpra o propósito dele na sua vida. Para terminarmos, passei errado. Diante de tudo isso, qual é a sua posição? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: se você fosse um dos discípulos de Jesus e ouvisse dizendo, deem-lhes vocês algo para comer. Dê você algo para comer. Era isso que eu queria. Eu queria trazer somente para você. Terceira pessoa do singular. Dê você algo para comer. Qual seria a sua reação? De fato, essa é uma ordem que Jesus dá hoje aos seus discípulos. Há uma multidão de ovelhas lá fora, sem pastores. Uma multidão de ovelhas famintas, que precisam ser amparadas e supridas. Jesus olha para cada uma delas com compaixão e deseja atendê-las. Para isso, precisa contar com os seus discípulos. Eu peço que, nesse momento, quando você terminar realmente de estudar essa lição, coloque diante de Deus o que você tem sentido em relação aos seus discípulos. Coloque diante de Deus aquilo que você entende como sua limitação ou suas limitações. E peça ao Espírito Santo do Senhor que ministre a cada dia mais no seu coração, para que lhe dê a compaixão, para que lhe transborde de alegria, de amor, para que enxergue, ao invés de problemas das pessoas, que enxergue as suas necessidades a serem supridas. Que o Senhor te capacite, que o Senhor faça seu fardo leve e que você saiba que você não está só. Assim como você hoje está assistindo essa aula, todos nós aqui somos discípulos do Senhor. Todos nós aqui somos discipuladores também. E você não está só, você pode contar com cada um de nós. Quando você olhar para os lados, você vai ver quantos estão se dispondo a fazer a vontade de Deus. Amém?